Vi sua ex num jato de luxo. Impossível, deixei-a na miséria. Mas ao entrar em seu escritório, ficou surpreso com o que viu. Antes, não se esqueçam de se inscrever no canal e comentar de onde você é. Cláudia observava a chuva pela janela do pequeno apartamento herdado de sua avó. As gotas d'água, escorrendo pelo vidro embaçado, pareciam espelhar as lágrimas que ela já não conseguia mais derramar. Fazia exatamente uma semana desde que Rodrigo, seu marido de 5 anos, havia partido levando consigo não apenas os sonhos que compartilhavam, mas também toda a estabilidade financeira que ela acreditava ter construído. O apartamento modesto no subúrbio de São Paulo, com suas paredes descascadas e móveis antigos, era tudo que lhe restara. As contas se empilhavam sobre a mesa da cozinha, algumas já com o aviso vermelho de vencimento estampado. Cláudia passava, os dedos pelos cabelos castanhos, tentando organizar não apenas os fios rebeldes, mas principalmente os pensamentos que não paravam de atormentá-la. Senhora Cláudia Santos, lamentamos informar que sua conta apresenta saldo insuficiente. Ela não precisava terminar de ler o extrato bancário para saber que Rodrigo havia levado todas as suas economias. O homem que jurara amor eterno agora estava com Marília, uma executiva do alto escalão que representava tudo o que ele sempre almejou: status, luxo e conexões com a elite paulistana. Com 32 anos, formada em enfermagem mais há anos, sem exercer a profissão para apoiar os projetos ambiciosos do marido, Cláudia se via forçada a recomeçar do zero. O reflexo no espelho do banheiro mostrava olheiras profundas, resultado de noites mal dormidas, mas também revelava algo que ela ainda não havia percebido: um brilho de determinação que nem mesmo a traição conseguira apagar. Sentada na poltrona gasta que sua avó tanto amava, Cláudia folheava seu antigo diploma, as páginas amareladas, trazendo de volta memórias de uma época em que se sentia capaz de conquistar o mundo. Suas mãos tremiam levemente ao tocar o documento, não de medo, mas de uma crescente indignação consigo mesma por ter abandonado sua própria identidade em nome de um relacionamento que agora se revelava uma ilusão. O telefone tocou, quebrando o silêncio do apartamento. Era Maria, sua antiga supervisora do hospital onde fizera estágio. Cláudia, soube que você está... Bem, que as coisas mudaram. Se precisar de ajuda para voltar à enfermagem, pode contar comigo. A voz conhecida do outro lado da linha trouxe um misto de vergonha e esperança. Vergonha por ter se afastado de uma profissão que tanto amava, esperança por ainda existirem pessoas dispostas a estender a mão. Naquela noite, deitada na cama que agora parecia grande demais, Cláudia percebeu que suas lágrimas já não eram apenas de tristeza. Entre soluços, surgiam também lágrimas de raiva, não de Rodrigo, mas de si mesma por ter permitido que alguém apagasse seus sonhos. O pequeno crucifixo na parede, herança de sua avó, parecia lembrar-lhe das palavras que tanto ouvira na infância: força, minha filha, depois da tempestade sempre vem a bonança. Com o som da chuva ainda batendo na janela, Cláudia fechou os olhos, mas pela primeira vez em dias, não para fugir da realidade. Desta vez, era para planejar. Amanhã seria um novo dia, e embora não soubesse exatamente como, ela encontraria um caminho para se reerguer. O primeiro passo seria resgatar a enfermeira que um dia fora, aquela profissional dedicada que se perdera em meio a um casamento que agora era apenas uma página virada em sua história. O Hospital Santa Cruz parecia maior e mais intimidante do que Cláudia se lembrava. Parada em frente ao imponente prédio branco, ajustou nervosamente o colarinho da única camisa social que encontrara no fundo do guarda-roupa. Seus sapatos, embora um pouco gastos, ainda mantinham o brilho do antigo verniz preto, assim como ela tentava manter a compostura, apesar do nervosismo que fazia seu coração disparar.
5 anos é muito tempo afastada da profissão, disse a supervisora do setor de recursos humanos, franzindo a testa enquanto analisava seu currículo. O protocolo mudou, as tecnologias evoluíram, seria praticamente como começar do zero. Cada palavra era como uma pequena agulhada no peito de Cláudia, que se esforçava para manter a postura ereta na cadeira desconfortável da sala de entrevistas. Durante a volta para casa, no ônibus lotado do final da tarde, as palavras da entrevistadora ecoavam em sua mente. Não bastava ter sido uma das melhores alunas de sua turma na faculdade. O tempo perdido, dedicando-se exclusivamente ao casamento, havia cobrado seu preço. Observando a cidade pela janela embaçada do ônibus, Cláudia tentava ignorar o casal de namorados que ria despreocupadamente alguns bancos à frente. Em casa, depois de um banho morno, precisava economizar no aquecimento. Cláudia ligou seu antigo notebook. A internet instável do apartamento carregava lentamente as páginas de cursos de atualização em enfermagem. Os preços faziam seu estômago revirar. Como pagaria por isso com as economias praticamente zeradas? Na geladeira quase vazia, apenas alguns ovos e um pacote de pão, de forma já no fim, lembravam-na de que precisava encontrar uma solução rapidamente. Foi durante uma madrugada insone que a ideia surgiu. Folheando antigas anotações da faculdade, encontrou o cartão já amarelado de Dona Jurema, uma senhora para quem prestara cuidados domiciliares durante o estágio. Com as mãos trêmulas, digitou o número no celular, rezando para que ainda estivesse ativo. Cláudia, aquela estudante de enfermagem, claro que me lembro. A voz alegre de Dona Jurema do outro lado da linha trouxe um sorriso involuntário aos seus lábios. Sabe, minha irmã Carmen está precisando de alguém para cuidados noturnos. Você teria interesse? O trabalho como cuidadora não era exatamente o que Cláudia sonhava, mas representava um começo. Com o salário, poderia pagar as contas básicas e, aos poucos, juntar dinheiro para os cursos de atualização. Nas primeiras noites cuidando de Dona Carmen, uma senhora doce que sofria de artrite severa, Cláudia redescobriu o prazer de cuidar dos outros, de ser útil, de fazer diferença na vida de alguém. Entre uma medicação e outra, nos momentos de silêncio da madrugada, aproveitava para estudar. Havia conseguido emprestados alguns livros atualizados de técnicas de enfermagem com Maria, sua antiga supervisora, que se tornara uma aliada inesperada nessa jornada de recomeço. O cheiro de café fraco e as páginas dos livros tornaram-se suas companheiras nas longas noites de plantão. No final do primeiro mês, ao receber seu pagamento, Cláudia chorou. Não eram milhares de reais como os que Rodrigo costumava ostentar, mas era dinheiro honesto, fruto do seu próprio esforço. Sentada à mesa da cozinha, fez as contas. Se mantivesse uma vida austera, em alguns meses conseguiria pagar o primeiro módulo do curso de atualização. Naquela noite, antes de sair para mais um plantão, Cláudia parou em frente ao espelho. As olheiras ainda estavam lá, mas havia algo diferente em seu olhar. Uma pequena chama de esperança começava a se acender, alimentada não por sonhos, vazios de luxo e status, mas pela certeza de que, passo a passo, estava retomando o controle de sua própria vida. O despertador tocou às 5 da tarde, e Cláudia abriu os olhos, ainda sentindo o peso do plantão noturno. Seu pequeno calendário na parede estava marcado com um círculo vermelho. Era dia da primeira aula do curso de atualização em enfermagem. 3 meses de economia rigorosa, algumas horas extras cuidando de Dona Carmen e finalmente havia conseguido juntar o dinheiro necessário para começar. No metrô lotado em direção ao centro de São Paulo, Cláudia segurava sua mochila surrada contra o peito, onde guardava um caderno novo, seu único luxo do mês. O prédio do curso ficava em uma rua movimentada, cercado por jovens estudantes que pareciam tão mais seguros de si.
Com seus 32 anos, sentia-se deslocada entre os rostos frescos e animados que lotavam a sala de aula. Alguém aqui pode me dizer qual o protocolo atual para a administração de medicamentos intravenosos? A pergunta da professora fez o coração de Cláudia saltar. Seus dedos tamborilavam nervosamente na carteira, enquanto outras mãos se erguiam com confiança. As técnicas haviam mudado tanto assim? Seu conhecimento parecia antiquado, enterrado sob anos de ausência da profissão. Durante o intervalo, enquanto os outros alunos conversavam animadamente sobre suas experiências nos hospitais, Cláudia se refugiou no banheiro. Olhando seu reflexo no espelho, lembrou-se das palavras duras de Rodrigo. Você nunca vai ser mais do que uma simples enfermeira. A água fria no rosto ajudou a afastar as memórias dolorosas. Ser enfermeira não é pouco, sussurrou para si mesma, endireitando os ombros. As noites se transformaram em uma dança sincronizada entre o trabalho com Dona Carmen e os estudos. Nos momentos de silêncio, enquanto a senhora dormia, Cláudia debruçava-se sobre seus livros, absorvendo cada nova informação com uma sede que não sabia que possuía. As dores nas costas por dormir em horários trocados e o cansaço constante eram compensados pela sensação de progresso, ainda que lento. Foi durante uma dessas noites que Dona Carmen teve uma crise. Seus batimentos cardíacos aceleraram perigosamente e a respiração tornou-se difícil. Sem pensar duas vezes, Cláudia colocou em prática o que estava aprendendo no curso. Sua voz manteve-se calma enquanto chamava a ambulância e aplicava os procedimentos de emergência que havia revisado na aula anterior. Você salvou minha vida, disse Dona Carmen dias depois, já recuperada. Tem mãos de anjo, menina. As palavras da senhora trouxeram lágrimas aos olhos de Cláudia. Não eram apenas as mãos. Era o conhecimento voltando, a confiança renascendo, a profissional que ela sempre foi emergindo das sombras do passado. Na aula seguinte, quando a professora perguntou sobre experiências práticas com pacientes, Cláudia ergueu a mão pela primeira vez. Sua voz, antes hesitante, soou firme ao compartilhar como havia lidado com a emergência. Os olhares de admiração dos colegas mais jovens a surpreenderam. Talvez sua experiência, mesmo que antiga, ainda tivesse valor. Em casa, pendurou sua primeira avaliação do curso na parede, 9,5. Não era apenas uma nota, era a prova de que ainda era capaz. O pequeno apartamento, que antes parecia sufocante, com suas paredes descascadas, agora testemunhava suas pequenas vitórias diárias. Na mesinha de cabeceira, ao lado do retrato de sua avó, um novo bloco de anotações já estava quase cheio, com suas observações das aulas. Naquela noite, antes de sair para mais um plantão, Cláudia permitiu-se um momento de orgulho. Seu uniforme branco, embora simples, carregava uma dignidade que nenhuma roupa de marca que Rodrigo lhe dera tinha conseguido proporcionar. No espelho, não via mais a mulher abandonada e insegura, mas uma profissional em reconstrução que, finalmente, começava a acreditar em seu próprio valor. Uma carta do Hospital Santa Cruz, endereçada a Cláudia Santos, repousava sobre a mesa da cozinha. Havia sido entregue naquela manhã, e agora, retornando de mais um plantão cuidando de Dona Carmen, Cláudia a encarava com um misto de ansiedade e esperança. Suas mãos tremiam levemente ao abrir o envelope. Prezada Senhora Santos, em resposta à sua recente candidatura, as palavras dançavam diante de seus olhos cansados. Uma vaga de enfermeira auxiliar estava disponível, um cargo inicial, mas que representava seu retorno oficial à profissão. O salário seria menor do que ela ganhava antes de abandonar a carreira, porém maior do que recebia como cuidadora. A única condição, disponibilidade para trabalhar em período integral. O dilema a atingiu como um soco no estômago. Aceitar.
Significaria abandonar os cuidados de Dona Carmen, que se tornara mais que uma paciente. Era uma amiga, uma confidente nas longas noites de plantão. Além disso, como continuaria frequentando o curso de atualização? As aulas eram durante o dia, justamente quando teria que estar no hospital. Você precisa pensar em você, menina, disse Dona Carmen quando Cláudia compartilhou sua angústia. A senhora, com seus cabelos brancos e olhos bondosos, segurou suas mãos com carinho. Não se prenda a mim. Deus sabe que você já me ajudou mais do que eu poderia pedir. No curso, durante o intervalo, Cláudia procurou a professora Sandra para pedir conselho. Existem turmas noturnas em outras instituições, explicou a docente, remexendo em sua bolsa até encontrar um cartão. Não é o ideal, mas já tive vários alunos que conseguiram conciliar. O importante é não desistir da atualização. O mercado muda muito rápido. Em seu apartamento, sentada na velha poltrona da avó, Cláudia fez contas até altas, horas da madrugada. O salário do hospital mal cobriria suas despesas básicas e a mensalidade do novo curso. Teria que apertar ainda mais o cinto. Talvez vender algumas das poucas joias que ainda guardava da época do casamento. Enquanto organizava seus horários em um caderno, o barulho de uma festa no apartamento vizinho invadiu seus pensamentos. Risadas e música alta lembravam-na de que a vida continuava lá fora, que pessoas da sua idade estavam vivendo, se divertindo, construindo famílias. Por um momento, a solidão pesou em seus ombros como um manto invisível. O telefone tocou, interrompendo suas reflexões. Era Maria, sua antiga supervisora, agora coordenadora do setor de enfermagem em outro hospital. Cláudia, soube que você recebeu a proposta do Santa Cruz. Olha, sei que é difícil, mas é uma porta se abrindo. Às vezes precisamos dar um passo para trás, para dar dois para frente. Na manhã seguinte, após uma noite praticamente sem dormir, Cláudia tomou sua decisão. Com o coração apertado, sentou-se ao lado da cama de Dona Carmen para contar seus planos. A senhora, com lágrimas nos olhos, mas um sorriso no rosto, segurou seu rosto entre as mãos enrugadas. Vá, minha querida. Seu lugar é lá, salvando vidas, sendo a profissional que você nasceu para ser. Ao assinar o contrato com o hospital, Cláudia sentiu um misto de medo e determinação. O jaleco branco novo, que comprara com parte de suas economias, representava mais que uma peça de roupa. Era o símbolo de uma nova fase, de escolhas difíceis, mas necessárias. No espelho do vestiário, ajustando o crachá com seu nome, prometeu a si mesma que não deixaria nada, nem ninguém, impedi-la de seguir. Em frente desta vez, o setor de emergência do Hospital Santa Cruz pulsava com uma energia frenética que Cláudia havia esquecido. Monitores cardíacos apitavam, médicos e enfermeiros corriam pelos corredores, e o cheiro característico de hospital impregnava o ar. Em seu primeiro dia como enfermeira auxiliar, suas mãos suavam enquanto organizava o carrinho de medicamentos. Novata, preciso de ajuda aqui, gritou uma enfermeira mais experiente, Renata, enquanto tentava conter um paciente agitado. Cláudia correu para ajudar, seu coração batendo acelerado. Os procedimentos que havia estudado nas últimas semanas passavam como flashes em sua mente. Tinha que provar seu valor, mostrar que merecia estar ali, mesmo depois de tanto tempo afastada. As primeiras semanas foram um teste de resistência física e emocional. Seus pés doíam ao final de cada plantão de 12 horas e sua mente fervilhava com as novas informações que precisava absorver. Os equipamentos modernos, que não existiam quando deixara a profissão, exigiam um aprendizado constante. Nas poucas horas de descanso, desdobrava-se entre o sono necessário e as aulas noturnas de atualização. Você está aplicando esse medicamento da forma antiga, observou Lucas, um enfermeiro recém-formado, com um tom que misturava crítica e condescendência. Cláudia engoliu o orgulho e agradeceu a correção.
lembrando-se que cada erro apontado era uma oportunidade de aprendizado. À noite em casa, repassava os protocolos atualizados, até seus olhos arderem de cansaço. Foi durante um plantão, particularmente agitado, que o destino colocou à prova sua determinação. Uma senhora elegante foi trazida às pressas, em meio a uma crise severa de asma. Algo no rosto aristocrático da paciente lhe era familiar. Era a mãe de Marília, a mulher por quem Rodrigo a havia trocado. Por um momento, Cláudia sentiu o chão fugir de seus pés. "Santos, preciso de você aqui agora." A voz firme de Dr. Paulo, o médico de plantão, a trouxe de volta à realidade. Não havia espaço para dramas pessoais quando uma vida estava em risco. Com profissionalismo que surpreendeu até a si mesma, Cláudia auxiliou nos procedimentos, suas mãos firmes preparando a medicação necessária. "Você trabalhou muito bem hoje", comentou o Dr. Paulo após o plantão, enquanto ela terminava de preencher os relatórios. "Tem experiência anterior, não é? Dá para perceber no seu jeito de lidar com os pacientes." O elogio inesperado trouxe um rubor às suas faces, mas também uma certeza crescente de que estava no caminho certo. Em casa, exausta, mas satisfeita, Cláudia recebeu uma mensagem de Dona Carmen. A senhora havia encontrado uma nova cuidadora, mas fazia questão de manter contato. "Vim ao Santa Cruz hoje fazer uns exames e ouvi as enfermeiras falando bem de você", dizia a mensagem. "Estou orgulhosa, minha menina." Sentada em sua pequena cozinha, tomando um café requentado, Cláudia permitiu-se um momento de reflexão. O salário menor a obrigava a fazer malabarismos com as contas, e as noites de estudo roubavam suas horas de sono. Mas havia algo diferente em seu semblante. No espelho do banheiro, entre uma escova de dentes e um bocejo, via uma mulher que, aos poucos, reconquistava não apenas sua profissão, mas principalmente sua dignidade. O jaleco branco, agora com algumas manchas de betadine que se recusavam a sair mesmo após várias lavagens, havia se tornado uma segunda pele. Cada plantão trazia novos desafios, mas também pequenas vitórias. A enfermeira que um dia abandonara seus sonhos para viver os de outro estava finalmente escrevendo sua própria história, página por página, plantão por plantão. O relógio marcava 3 da manhã quando a sirene da ambulância cortou o silêncio da madrugada. Cláudia, no meio de seu plantão noturno, já estava a postos na entrada da emergência. Seus olhos ardiam após uma semana especialmente exaustiva, dividida entre plantões dobrados no hospital e as aulas do curso de atualização. A conta do condomínio atrasada pesava em sua consciência. "Acidente de moto, trauma grave", anunciou o paramédico enquanto empurrava a maca. O jovem paciente, não mais que 20 anos, apresentava múltiplas fraturas e sangramento intenso. Em momentos como esse, não havia espaço para cansaço ou preocupações pessoais. Cláudia moveu-se com precisão, auxiliando a equipe médica nos procedimentos de emergência. "Enfermeira, a ficha do paciente do 204 está incompleta", advertiu Márcia, a supervisora do setor, na manhã seguinte. "E os relatórios do plantão anterior estão atrasados." O tom de repreensão em sua voz era claro. Cláudia sentiu o rosto queimar. Na correria para atender a emergência da madrugada, havia deixado algumas tarefas administrativas pendentes. Durante seu intervalo, ao invés de descansar, Cláudia correu para a sala de prontuários para atualizar a documentação atrasada. Seu celular vibrou. Era uma mensagem do banco alertando sobre o cheque especial quase estourado. O café frio ao seu lado nem havia sido tocado quando Renata, sua colega de plantão, apareceu à porta. "Tem uma senhora perguntando por você", informou Renata. "Disse que é importante." No corredor, Cláudia encontrou Dona Carmen, apoiada em uma bengala e com expressão preocupada. Sua nova cuidadora havia pedido demissão repentinamente e a senhora estava desesperada. "Só você sabe cuidar de mim direito, Claudinha. Não poderia voltar? Pago o dobro do que está ganhando aqui." A proposta era tentadora.
O salário dobrado resolveria seus problemas financeiros imediatos. Por um momento, Cláudia vacilou. A imagem das contas acumuladas em sua mesa de jantar pesou em seus pensamentos, mas algo dentro dela se recusava a dar este passo para trás. Dona Carmen respondeu com voz suave. A senhora foi um anjo em minha vida, mas não posso abandonar. Meu caminho agora. Posso ajudar a encontrar alguém de confiança. Sua frase foi interrompida pelo código azul soando nos alto-falantes. Parada cardíaca no quarto andar. Sem tempo para despedidas, Cláudia correu para a emergência. Suas pernas tremiam de cansaço enquanto subia as escadas, já que o elevador demoraria demais. No final daquele plantão, sentada no vestiário enquanto trocava de roupa, Cláudia permitiu que algumas lágrimas silenciosas escorressem. O corpo doía, a mente estava exausta, e a sensação de estar sempre no limite de suas forças era esmagadora. No espelho, observou as olheiras profundas que nenhuma maquiagem conseguia disfarçar. Você é mais forte do que pensa, disse. Uma voz familiar. Era Dr. Paulo, parado à porta do vestiário. Vi como você conduziu aquela parada cardíaca hoje. Manejo preciso, liderança natural. Não deixe que ninguém te faça duvidar do seu potencial. Aquelas palavras tocaram algo profundo em Cláudia. Lembrou-se de quantas vezes Rodrigo havia diminuído suas ambições, chamando-as de sonhos tolos de uma simples enfermeira. Agora, paradoxalmente, era justamente sendo uma simples enfermeira que ela estava descobrindo sua verdadeira força. Em casa, depois de um banho quente, Cláudia sentou-se para organizar suas contas. Precisaria de mais alguns meses de aperto, mas estava determinada a não desistir. Sobre sua mesa de estudos, o material do curso de atualização aguardava. Havia uma prova importante na semana seguinte. Respirando fundo, abriu os livros. O sono teria que esperar mais algumas horas. A emergência do Hospital Santa Cruz estava especialmente agitada naquela noite de sexta-feira. Cláudia acabara de terminar de atender um paciente quando as portas se abriram bruscamente. Seguranças e paramédicos entraram apressados, trazendo um homem em uma maca. O paciente, vestido em um terno caro, agora amarrotado, apresentava claros sinais de uma severa crise de asma. Eduardo Mendes, 45 anos, empresário, informou o paramédico rapidamente. Encontrado em seu escritório com grave insuficiência respiratória, Cláudia reconheceu o nome imediatamente. Eduardo Mendes era o dono de uma das maiores redes de clínicas médicas de São Paulo. Seu rosto frequentemente aparecia em revistas de negócios, sempre elegante e imponente. Agora, contudo, estava pálido e lutando para respirar. Onde está o Dr. Paulo? Perguntou Márcia, a supervisora, nervosamente. Atendendo uma emergência no centro cirúrgico, respondeu alguém. O monitor cardíaco começou a emitir alertas alarmantes. Os sinais vitais do paciente estavam piorando rapidamente. Não havia tempo para esperar. Naquele momento, algo mudou dentro de Cláudia. Anos de experiência, meses de estudo intenso e uma intuição aguçada se uniram em um instante de clareza absoluta. Precisamos agir agora, declarou com uma firmeza que surpreendeu a todos, inclusive a si mesma. Começou a coordenar a equipe, solicitando medicações específicas, ajustando o oxigênio e monitorando cada resposta do paciente. Suas mãos moviam-se com precisão. Sua voz emanava uma autoridade natural que nunca soubera que possuía. A saturação está melhorando, anunciou um dos técnicos, após alguns minutos tensos. Quando o Dr. Paulo finalmente chegou, encontrou a situação sob controle. Eduardo Mendes já respirava mais facilmente, sua cor voltando ao normal. O médico examinou o paciente e os procedimentos registrados. Excelente trabalho, enfermeira Santos, elogiou, com um sorriso de aprovação. Seu manejo da crise foi impecável.
Horas depois, já no final de seu plantão, Cláudia foi chamada ao quarto onde Eduardo Mendes repousava. O empresário, agora recuperado, a observava com interesse. "A senhorita salvou minha vida", disse ele, sua voz ainda rouca, mas firme. Dr. Paulo me contou como conduziu a situação. Impressionante. Cláudia sentiu o rosto corar. "Apenas fiz meu trabalho, Sr. Mendes." "Não, fez muito mais que isso", ele respondeu ajeitando-se na cama. "Demonstrou competência, liderança e, principalmente, iniciativa. Sabe quantas pessoas ficariam paralisadas diante de um paciente como eu, com medo das consequências se algo desse errado?" As palavras dele tocaram algo profundo em Cláudia. Quantas vezes havia se diminuído, se escondido atrás de inseguranças? Quantas vezes havia permitido que o medo do fracasso a impedisse de assumir o protagonismo de sua própria vida? "Por que escolheu a enfermagem?", perguntou Eduardo, genuinamente interessado. A pergunta a pegou de surpresa, mas a resposta veio naturalmente. "Porque acredito que podemos fazer a diferença na vida das pessoas, não apenas cuidando delas fisicamente, mas também dando esperança, conforto." Ela parou, percebendo que estava falando demais, mas Eduardo sorria, encorajando-a a continuar. Pela primeira vez em muito tempo, Cláudia se permitiu falar sobre seus sonhos, suas aspirações profissionais, seu desejo de se especializar e crescer na carreira. Ao sair do quarto, horas depois, Cláudia sentiu algo diferente dentro de si. Não era apenas orgulho pelo reconhecimento recebido, era uma compreensão mais profunda de seu próprio valor. A enfermeira que por tanto tempo havia se escondido nas sombras de um casamento sufocante, finalmente encontrava sua luz própria. Em casa, sentada na velha poltrona de sua avó, Cláudia chorou, mas pela primeira vez em muito tempo eram lágrimas de realização, não de tristeza. No espelho, via uma mulher diferente. Não mais a esposa abandonada de Rodrigo, mas uma profissional competente, uma mulher forte que estava finalmente descobrindo seu verdadeiro potencial. Uma semana após o incidente com Eduardo Mendes, Cláudia recebeu um telefonema inesperado. Era a secretária do empresário, convidando-a para uma reunião em sua sede administrativa. O prédio espelhado no coração dos jardins intimidava com sua imponência, mas Cláudia ajustou o blazer simples que comprara em uma liquidação e ergueu a cabeça. Não era mais a mulher que se diminuía diante do luxo. "Senhora Santos", Eduardo a recebeu com um sorriso caloroso, levantando-se de sua cadeira de couro para cumprimentá-la. "Por favor, sente-se. Tenho uma proposta para você." A proposta era surpreendente, uma vaga de coordenadora de enfermagem em uma das clínicas do grupo, com a possibilidade de crescimento. O salário era 3 vezes maior do que ela ganhava no hospital. Mas havia mais. O grupo ofereceria uma bolsa integral para sua especialização em gestão hospitalar. "Por que eu?", perguntou Cláudia, ainda atordoada com a oferta. "Porque você tem algo raro", respondeu Eduardo, seus olhos revelando sinceridade. Competência técnica aliada à capacidade de liderança e principalmente compaixão. Vi isso naquela noite no hospital. Não tratou apenas minha crise de asma, cuidou de mim como pessoa. Saindo do escritório, Cláudia caminhou até o metrô em estado de choque. As possibilidades rodavam em sua mente como um caleidoscópio de sonhos que, de repente, pareciam alcançáveis. No trajeto para casa, lembrou-se de quantas vezes Rodrigo havia ridicularizado suas ambições profissionais. Em seu pequeno apartamento, sentou-se para avaliar a proposta com cuidado. A mudança significaria deixar o Hospital Santa Cruz, deixar sua zona de conforto. Significaria também enfrentar novos desafios, gerenciar equipes, tomar decisões importantes. A ideia a assustava e empolgava ao mesmo tempo. "Você merece essa oportunidade", disse Maria, sua antiga supervisora, quando Cláudia a procurou.
para pedir conselho. Sempre soube que você tinha potencial para muito mais. A decisão não foi fácil. O Hospital Santa Cruz havia sido seu porto seguro, o lugar onde havia recuperado sua confiança profissional. Mas algo dentro dela sabia que era hora de alçar voos mais altos. Na manhã em que assinou o contrato com o Grupo Mendes, suas mãos não tremiam mais. Seu primeiro dia como coordenadora foi um turbilhão de emoções. A clínica era moderna, equipada com tecnologia de ponta. Sua nova equipe, composta por 15 enfermeiros e técnicos, a observava com uma mistura de curiosidade e expectativa. Em sua mesa, uma placa dourada brilhava. Cláudia Santos, coordenadora de enfermagem. Nunca se esqueça de onde veio, disse a si mesma enquanto organizava sua nova sala. Colocou sobre a mesa a foto de sua avó e, ao lado, seu primeiro crachá, do Hospital Santa Cruz, lembranças de uma jornada que a havia transformado. À noite, em casa, Cláudia abriu os materiais do curso de especialização em gestão hospitalar. Os livros eram grossos, o conteúdo desafiador, mas agora ela sabia que era capaz. Na parede, pendurou um novo calendário, marcando as datas importantes. Aulas, reuniões, projetos. Deitada em sua cama antes de dormir, permitiu-se um momento de gratidão. Não apenas pelo novo emprego ou pela bolsa de estudos, mas principalmente por ter encontrado força em si mesma para aceitar novos desafios. O medo ainda existia, mas não era mais seu mestre. Era apenas um companheiro de viagem em sua jornada de crescimento. No espelho do banheiro, sorriu para seu reflexo. A mulher que a encarava de volta não era mais a sombra do que havia sido no casamento com Rodrigo. Era uma profissional em ascensão, uma líder em formação, uma pessoa que finalmente começava a abraçar seu próprio poder. A primeira reunião de Cláudia como coordenadora de enfermagem não saiu exatamente como planejado. Sentada à cabeceira da mesa de reuniões, ela percebia os olhares céticos de alguns membros mais antigos da equipe. Rita, uma enfermeira com 20 anos de casa, não fazia questão de esconder seu descontentamento com a nova chefia. Com todo respeito, senhora Santos, disse Rita, enfatizando o senhora de forma quase irônica. Mas algumas dessas mudanças que está propondo, bem, sempre fizemos as coisas de um jeito aqui. Cláudia respirou fundo, lembrando-se das aulas de gestão de conflitos que estava tendo em sua especialização. Entendo sua preocupação, Rita. Por isso mesmo gostaria de ouvir suas sugestões. Sua experiência é valiosa para nós. A resposta pegou Rita de surpresa. Ela esperava confronto, não colaboração. Aos poucos, outros membros da equipe começaram a se manifestar, compartilhando ideias e preocupações. O que começou como uma reunião tensa transformou-se em um produtivo brainstorming. As semanas seguintes foram intensas. Durante o dia, Cláudia dedicava-se a implementar novos protocolos na clínica, sempre buscando o equilíbrio entre inovação e respeito às práticas estabelecidas. À noite, debruçava-se sobre os livros de sua especialização, absorvendo conhecimentos sobre gestão, liderança e administração hospitalar. Você está diferentes, observou Eduardo durante uma das reuniões mensais de coordenadores. Mais confiante. Era verdade. A cada desafio superado, Cláudia sentia sua autoconfiança crescer. Quando um dos médicos mais antigos tentou menosprezar suas sugestões em uma reunião, ela manteve-se firme, defendendo seu ponto de vista com dados e argumentos sólidos. O respeito da equipe, antes relutante, começava a ser conquistado naturalmente. Um dia, enquanto organizava alguns documentos em sua sala, Cláudia encontrou uma foto antiga do tempo em que era casada com Rodrigo. Na imagem, ela sorria timidamente, quase se escondendo atrás do ex-marido. Aquela mulher parecia uma estranha agora. Guardou a foto na gaveta, não por vergonha ou mágoa, mas porque aquela já não era mais ela. O primeiro grande teste de sua liderança veio quando a clínica enfrentou uma crise.
Um surto de infecção hospitalar ameaçava a reputação da instituição. Cláudia passou noites em claro, revisando procedimentos, treinando a equipe e implementando novos protocolos de segurança. Preciso que cada um de vocês entenda a importância do que estamos fazendo, disse ela durante uma reunião de emergência com sua equipe. Não é sobre protocolos ou números, é sobre a vida dos nossos pacientes. Rita, que antes havia sido sua maior crítica, foi a primeira a se levantar. Estamos com você, Cláudia. Diga o que precisamos fazer. O trabalho árduo deu resultado. Em 2 semanas, os índices de infecção caíram drasticamente. A forma como Cláudia conduziu a situação não passou despercebida pela diretoria. Eduardo a chamou em sua sala para parabenizá-la pessoalmente. Sabe o que mais me impressiona em você? Disse ele. Não é apenas sua competência técnica, mas sua capacidade de fazer as pessoas acreditarem em si mesmas. De volta à sua sala, Cláudia pegou-se refletindo sobre sua jornada. As noites de estudo, o cansaço, as dúvidas, tudo havia valido a pena. Não estava apenas construindo uma carreira, estava construindo uma nova versão de si mesma. Em sua mesa, o trabalho de conclusão de módulo da especialização aguardava sua atenção. O tema que escolhera, liderança humanizada em ambiente hospitalar, refletia sua própria filosofia de gestão. Enquanto digitava, percebeu que cada palavra vinha não apenas dos livros que estudava, mas de sua própria experiência de transformação. No final daquele dia, ao sair da clínica, Cláudia parou por um momento para observar o pôr do sol através das janelas do prédio. Sorriu ao pensar em como a vida dava voltas. Ali estava ela, não mais se escondendo nas sombras, mas construindo seu próprio caminho, tijolo por tijolo, desafio por desafio. Era uma quinta-feira à noite quando Cláudia percebeu que algo havia mudado. Estava apresentando os resultados do último trimestre da clínica em uma reunião com a diretoria, quando notou o olhar de Eduardo sobre ela. Não era apenas o olhar de um chefe orgulhoso de sua funcionária. Havia algo mais, algo que fez seu coração bater um pouco mais rápido. Excelente apresentação, Cláudia, disse Eduardo após a reunião, enquanto os outros diretores saíam da sala. Gostaria de discutir algumas de suas ideias com mais detalhes. Que tal um café? O café se estendeu por horas. Conversaram sobre trabalho, claro, mas também sobre vida, sonhos, medos. Eduardo falou sobre sua falecida esposa, sobre como a perda o havia transformado. Cláudia compartilhou sua história com Rodrigo, surpreendendo-se com a facilidade com que as palavras fluíam. Sabe, disse Eduardo brincando com a xícara vazia, às vezes as maiores bênçãos da vida vêm disfarçadas de tragédias. As palavras ecoaram em Cláudia. Quantas vezes havia pensado que o abandono de Rodrigo tinha sido a pior coisa que poderia ter acontecido. Agora, percebia que aquele fim havia sido, na verdade, um começo. Os dias que se seguiram trouxeram uma nova dinâmica ao ambiente de trabalho. Os encontros profissionais com Eduardo ganharam uma dimensão diferente. Um toque casual de mãos ao trocar documentos, um olhar que se demorava um pouco mais, um sorriso que carregava promessas não ditas. Você está diferente, observou Rita durante um intervalo, mais leve, mais radiante. Cláudia tentou disfarçar, mas sabia que era verdade. Pela primeira vez em muito tempo, sentia-se não apenas realizada profissionalmente, mas também viva como mulher. No entanto, o medo ainda estava lá, escondido nas sombras de suas inseguranças. Uma tarde, enquanto revisava prontuários em sua sala, Eduardo bateu à porta. "Preciso te mostrar algo", disse ele, com um brilho nos olhos. Levou-a até o terraço do prédio, onde uma pequena mesa estava posta para um jantar, com vista para o pôr do sol de São Paulo. "Não deveria", começou Cláudia, mas Eduardo a interrompeu gentilmente.
Não estou fazendo isso como seu chefe, Cláudia. Estou fazendo como um homem que se encantou não apenas pela profissional brilhante que você é, mas pela mulher extraordinária que descobriu sua própria força. As palavras dele tocaram algo profundo em Cláudia. Não era como com Rodrigo, onde sempre se sentira diminuída, inadequada. Eduardo a via por inteiro, sua força, sua vulnerabilidade, sua determinação. Tenho medo, admitiu ela, sua voz quase um sussurro. Medo de misturar as coisas, de perder tudo que conquistei. Eduardo se aproximou, seus olhos gentis encontrando os dela. Entendo seu medo, também tenho os meus, mas às vezes precisamos ter coragem de acreditar que merecemos mais que apenas sucesso profissional, merecemos ser felizes por completo. O jantar se estendeu noite adentro. Conversaram sobre seus sonhos para a rede de clínicas, sobre projetos futuros, sobre a vida. Era diferente de qualquer conversa que Cláudia já tivera com um homem. Não havia jogos de poder, não havia manipulação, apenas duas pessoas compartilhando suas verdades. De volta em casa naquela noite, Cláudia parou diante do espelho. A mulher que a encarava não era mais a esposa abandonada de Rodrigo, nem apenas a coordenadora competente da clínica. Era alguém que estava aprendendo que o amor verdadeiro não diminui, mas multiplica. Em sua mesa, o trabalho da especialização aguardava, mas agora, ao escrever sobre liderança e cuidado humanizado, suas palavras carregavam não apenas conhecimento técnico, mas também a compreensão profunda de que relacionamentos verdadeiros, sejam profissionais ou pessoais, são construídos sobre bases de respeito mútuo e admiração genuína. O medo ainda estava lá, mas não mais como um monstro paralisante. Era apenas um lembrete de que coisas valiosas merecem ser tratadas com cuidado e sabedoria. E pela primeira vez em muito tempo, Cláudia se permitiu acreditar que talvez, apenas talvez, fosse possível ter sucesso profissional e amor verdadeiro ao mesmo tempo. A notícia pegou todos de surpresa durante a reunião mensal. O Grupo Mendes expandiria suas operações, abrindo 3 novas clínicas nos próximos 6 meses. Eduardo olhou diretamente para Cláudia ao fazer o anúncio. E precisaremos de alguém para supervisionar a implementação dos protocolos de enfermagem em todas as unidades, disse ele, mantendo um tom profissional apesar do brilho em seus olhos. Cláudia, gostaria que você assumisse essa responsabilidade como supervisora geral de enfermagem do grupo. O silêncio na sala foi quebrado por Rita, que começou a aplaudir. Logo, todos os presentes se juntaram à ovação. Cláudia sentiu o rosto queimar, mas manteve a postura profissional que havia desenvolvido nos últimos meses. É um grande desafio, respondeu ela, sua voz firme. Mas estou pronta para assumi-lo. Depois da reunião, sozinha em sua sala, Cláudia permitiu que a magnitude da situação a atingisse. Não era apenas uma promoção, era o reconhecimento de todo o seu esforço, sua dedicação, sua capacidade de liderança. O medo da responsabilidade se misturava com a excitação do desafio. Como você está se sentindo? Perguntou Eduardo, entrando em sua sala no final do dia. Era a primeira vez que ficavam sozinhos desde que seu relacionamento começara a mudar. Honrada, assustada, empolgada, tudo ao mesmo tempo, respondeu ela sorrindo. Exatamente por isso que você é a pessoa certa para o cargo, disse ele, sentando-se na cadeira em frente à sua mesa. Você nunca deixa o medo te impedir, mas também nunca permite que a confiança se transforme em arrogância. O comentário a fez pensar em Rodrigo, em como ele sempre confundia arrogância com competência. Eduardo era diferente. Via força na humildade, poder na gentileza.
Os dias que se seguiram foram intensos. Cláudia mergulhou no planejamento das novas unidades, desenvolvendo protocolos, selecionando equipes, criando programas de treinamento. Suas noites eram divididas entre os estudos da especialização e as planilhas de implementação. Você precisa descansar um pouco, disse Eduardo uma noite, encontrando-a ainda no escritório às 9 da noite. Que tal um jantar? Só nós dois, sem falar de trabalho? O jantar foi em um pequeno restaurante italiano no Paraíso, longe dos holofotes do mundo corporativo. Ali eram apenas um homem e uma mulher compartilhando histórias, sonhos e risadas. Eduardo falou sobre seus planos de transformar o grupo em referência em humanização do atendimento médico. Cláudia compartilhou suas ideias para programas de desenvolvimento profissional para a equipe de enfermagem. Mesmo quando prometemos não falar de trabalho, acabamos falando, riu Eduardo. Mas é diferente, não é? Não é sobre números ou metas, é sobre fazer a diferença na vida das pessoas. De volta ao trabalho, Cláudia enfrentava cada desafio com renovada energia. Quando um dos médicos mais tradicionais questionou suas mudanças nos protocolos, ela defendeu suas ideias com uma mistura de firmeza e diplomacia que impressionou a todos. Viu só? Comentou Rita após a reunião. Aquela Cláudia insegura que chegou aqui há alguns meses desapareceu completamente. Era verdade. A cada dia sentia-se mais forte, mais segura de seu valor. O reflexo no espelho mostrava uma mulher que havia encontrado seu lugar no mundo, não como a sombra de alguém, mas como protagonista de sua própria história. Uma tarde, enquanto revisava os projetos das novas clínicas, Cláudia encontrou uma foto antiga em sua gaveta, ela e Rodrigo, em algum evento social. A imagem não provocou mais dor ou ressentimento, apenas a certeza de quanto havia crescido desde então. Às vezes precisamos nos perder para nos encontrar, murmurou para si mesma, guardando a foto de volta na gaveta. O sol se punha sobre São Paulo quando Cláudia finalmente terminou o último relatório do dia. De sua nova sala no último andar, podia ver a cidade se transformando em um mar de luzes. Eduardo bateu suavemente à porta. Pronta para ir? Perguntou ele com um sorriso. Cláudia olhou para sua mesa organizada para os projetos das novas clínicas, para seu diploma da especialização já emoldurado na parede. Sorriu de volta, percebendo que estava mais que pronta. Estava exatamente onde deveria estar. O auditório do Centro de Convenções estava lotado para o Congresso Nacional de Gestão Hospitalar. Cláudia, em seu elegante terninho azul marinho, aguardava nos bastidores seu momento de subir ao palco. Suas mãos suavam levemente enquanto segurava as anotações de sua apresentação. Humanização e eficiência. Um novo modelo de gestão em enfermagem. Senhoras e senhores, com vocês, Cláudia Santos, supervisora-geral de enfermagem do Grupo Mendes e idealizadora do programa de humanização que revolucionou o atendimento em todas as unidades do grupo. Ao subir no palco, Cláudia viu Eduardo, na primeira fila, sorrindo orgulhoso. Ao seu lado, para sua surpresa, estava Dona Carmen, sua antiga paciente, que havia feito questão de estar presente neste momento importante. A verdadeira excelência em saúde, começou Cláudia, sua voz firme e clara, não está apenas nos equipamentos de última geração ou nos procedimentos mais avançados. Está no olhar atento, no toque gentil, na palavra de conforto que oferecemos a cada paciente. Enquanto apresentava os impressionantes resultados alcançados nas clínicas do grupo, redução no tempo de internação, diminuição de infecções hospitalares, aumento na satisfação dos pacientes, Cláudia pensava em sua própria jornada. Cada número, cada gráfico, representava não apenas sucesso profissional, mas também crescimento pessoal.
A plateia ouvia atentamente quando ela compartilhou a história de como transformou a equipe de enfermagem. Investimos não apenas em treinamento técnico, mas também no desenvolvimento humano de cada profissional, porque acreditamos que cuidadores realizados cuidam melhor. Após a apresentação, enquanto recebia cumprimentos de profissionais renomados do setor, Cláudia avistou um rosto familiar na multidão. Era Marília, a atual esposa de Rodrigo, parecendo menos altiva do que se lembrava. Seus olhares se cruzaram brevemente, mas não havia mais mágoa ou ressentimento. Apenas a certeza de que cada um colhe o que planta. Você estava incrível, lá em cima, disse Eduardo mais tarde durante o coquetel. Sabia que seria perfeita para liderar este projeto desde o dia em que me salvou no pronto-socorro. Rita, que agora coordenava uma das novas unidades, se aproximou com lágrimas nos olhos. Você mudou nossas vidas, Cláudia. Não apenas a minha, mas de toda a equipe. Nos fez acreditar que podíamos ser mais. De volta ao seu escritório, no dia seguinte, Cláudia encontrou uma surpresa. Sua equipe havia decorado a sala com flores e um cartaz. Parabéns por sua apresentação no Congresso. A demonstração de carinho de seus colegas a emocionou mais que todos os aplausos do dia anterior. Sentada em sua mesa, abriu uma pasta com os próximos projetos. A implementação de um programa de residência em enfermagem, a criação de um centro de pesquisa em práticas humanizadas de saúde, a expansão do grupo para outras cidades. Cada novo desafio a empolgava, não a assustava mais. Tenho uma proposta para você, disse Eduardo, entrando em sua sala no final do dia. Na verdade, duas. A primeira era profissional. Queriam que ela assumisse a diretoria de operações de todo o grupo, um cargo nunca antes ocupado por uma enfermeira. A segunda proposta veio acompanhada de um pequeno anel. Olhando pela janela de sua sala, observando o pôr do sol sobre São Paulo, Cláudia pensou em como a vida dava voltas. Há 2 anos estava devastada, sem rumo, achando que havia perdido tudo. Agora percebia que precisara perder tudo para encontrar seu verdadeiro caminho. Sabe o que é mais incrível? Disse ela para Eduardo, que aguardava sua resposta. Não é o cargo, nem mesmo este anel lindo, é saber que cada conquista foi construída com trabalho duro, dedicação e verdade. E que cada novo desafio é uma oportunidade de crescer ainda mais. O sorriso de Eduardo refletia o seu próprio, cheio de admiração, respeito e amor verdadeiro. Não era um conto de fadas onde um príncipe salvava a donzela em perigo. Era a história real de uma mulher que havia encontrado sua própria força. E no processo, encontrou também um companheiro que celebrava suas vitórias como se fossem suas. Em uma tarde tranquila de domingo, Cláudia decidiu finalmente fazer algo que vinha adiando há tempos: organizar as caixas que trouxera de seu antigo apartamento. Sentada no chão da sala de seu novo lar, um apartamento aconchegante com vista para o Parque Ibirapuera, começou a vasculhar as memórias guardadas em cada caixa. Na primeira delas, encontrou seu antigo uniforme do Hospital Santa Cruz, cuidadosamente dobrado. O tecido, embora um pouco amarelado pelo tempo, ainda carregava as marcas de sua jornada inicial. Sorriu ao lembrar de seu primeiro dia de volta, a enfermagem, do medo e da insegurança que sentia. Encontrou algo interessante? Perguntou Eduardo, entrando na sala com 2 xícaras de café. Encontrei minha vida inteira, respondeu ela, mostrando-lhe uma foto antiga de sua formatura na faculdade de enfermagem. Olha só como eu era jovem e sonhadora. Entre os objetos, surgiu seu primeiro crachá de coordenadora da clínica, algumas anotações antigas de seus estudos de especialização e recortes de jornal sobre o sucesso do programa de humanização que havia implementado no Grupo Mendes. Cada item contava uma parte de sua história de superação. Sabe,
disse ela, segurando uma antiga aliança de casamento. Por muito tempo achei que o fim do meu casamento com Rodrigo tinha sido o fim do mundo. Hoje vejo que foi apenas o fim de um capítulo, um que precisava terminar para que eu pudesse escrever minha verdadeira história. Eduardo sentou-se ao seu lado, pegando algumas fotos para observar. É incrível como às vezes precisamos perder tudo para encontrar quem realmente somos. Cláudia encontrou seu antigo diário, onde costumava desabafar nos momentos mais difíceis. Folheando as páginas, reconheceu a transformação em suas próprias palavras. Das lágrimas de desespero às primeiras conquistas, das dúvidas aos momentos de descoberta de sua própria força. O mais importante, refletiu ela, não foram as conquistas profissionais, embora elas sejam importantes. Foi descobrir que sou mais forte do que imaginava, que posso recomeçar, que posso ser feliz por meus próprios méritos. Em outra caixa, encontrou o convite do Congresso Nacional, onde havia feito sua apresentação, junto com algumas cartas de agradecimento de enfermeiros que haviam se inspirado em sua história. Uma delas, em particular, chamou sua atenção. Era de uma jovem profissional que havia mudado de carreira após ouvir sua palestra sobre humanização na saúde. É engraçado, disse ela para Eduardo, como a vida tem essa forma de transformar nossas maiores dores em oportunidades de ajudar outros. Cada obstáculo que enfrentei me tornou mais empática, mais compreensiva com as lutas dos outros. O sol da tarde entrava pela janela, iluminando os objetos espalhados pelo chão, cada um deles uma peça do quebra-cabeça de sua transformação. Cláudia pegou a foto de sua avó, aquela que sempre estivera em sua mesa, desde os tempos mais difíceis. Ela sempre dizia que Deus não dá um fardo maior do que podemos carregar, lembrou, acariciando a foto. Na época eu não entendia. Achava que era apenas um ditado para consolar. Hoje sei que cada desafio foi um degrau para me tornar quem sou. Eduardo a abraçou por trás, observando as memórias espalhadas pelo chão. E quem você é hoje? Cláudia? Ela sorriu, recostando-se em seu abraço. Sou uma mulher que aprendeu que felicidade não é um destino, mas uma jornada. Que sucesso não é sobre títulos ou dinheiro, mas sobre fazer diferença na vida das pessoas. Sou alguém que entendeu que às vezes precisamos nos perder completamente para nos encontrar de verdade. Guardando cuidadosamente cada objeto de volta nas caixas, Cláudia percebeu que não estava apenas organizando memórias, estava honrando cada passo de sua jornada, cada lágrima derramada, cada vitória conquistada. Aquela mulher frágil, insegura que um dia fora, havia se transformado em alguém que não apenas sobreviveu, mas floresceu através das adversidades. O sol nascia sobre São Paulo quando Cláudia acordou naquela manhã especial. Era o dia da inauguração da nova ala de tratamentos humanizados do Hospital Santa Cruz, um projeto que ela havia desenvolvido em parceria com seu antigo local de trabalho, agora como diretora de operações do Grupo Mendes. Enquanto se arrumava, observou seu reflexo no espelho. Aos 35 anos, seu rosto carregava uma serenidade que não existia 3 anos atrás. As olheiras de preocupação haviam dado lugar a linhas suaves de expressão, marcas de alguém que aprendeu a sorrir mesmo, nos momentos difíceis. Pronta? Perguntou Eduardo, ajeitando sua gravata. Depois de 6 meses de casamento, ainda a olhava com a mesma admiração do primeiro dia. Quase, respondeu ela, pegando algo em sua gaveta, o antigo crachá do Hospital Santa Cruz, que sempre guardara como lembrança. Agora sim, o saguão do hospital estava decorado para a cerimônia de inauguração. Faces familiares se misturavam na multidão. Rita, agora supervisora-geral de enfermagem do Grupo Mendes, Maria, sua antiga mentora, a equipe do Santa Cruz, seus colegas do Grupo Mendes.
Até mesmo Dona Carmen estava lá, apoiada em sua bengala, sorrindo orgulhosa. Quando subiu ao palco para seu discurso, Cláudia sentiu uma emoção diferente. Não era mais o nervosismo de antes, mas uma profunda gratidão por cada passo de sua jornada. Hoje não inauguramos apenas uma nova ala hospitalar, começou ela. Inauguramos um novo conceito de cuidar. Um que nasce da compreensão de que cada paciente é uma história única, cada profissional de saúde é um agente de transformação e cada momento de cuidado é uma oportunidade de fazer a diferença. Enquanto falava, seus olhos percorreram o auditório, encontrando rostos que haviam feito parte de sua história. Parou por um momento ao ver, no fundo do salão, uma figura familiar, Rodrigo. Ele havia entrado discretamente, parecendo menor do que ela se lembrava. Seus olhares se cruzaram brevemente e Cláudia sentiu uma paz profunda. Não havia mais mágoa ou ressentimento, apenas gratidão pelo papel que ele, sem querer, teve em sua transformação. A vida, continuou ela, tem uma forma peculiar de nos ensinar suas lições mais valiosas. Às vezes, o que parece ser nosso maior fracasso se revela como o primeiro passo para nossa maior vitória. O segredo não está em evitar as quedas, mas em como escolhemos nos levantar. E, após a cerimônia, enquanto conversava com os convidados, Cláudia foi surpreendida por uma jovem enfermeira do Santa Cruz. Senhora Santos, sua história mudou minha vida, disse ela, com lágrimas nos olhos. Me fez acreditar que também posso crescer, me desenvolver, sonhar mais alto. Naquele momento, Cláudia entendeu que sua jornada havia se tornado algo maior que ela mesma. Sua história de superação agora servia de inspiração para outros, especialmente mulheres que, como ela um dia, precisavam acreditar em seu próprio potencial. No final do dia, Eduardo a encontrou em seu antigo setor de emergência, onde tudo havia começado. Pensando em quê? Perguntou ele, entrelaçando seus dedos nos dela. Em como a vida é surpreendente, respondeu Cláudia. Há 3 anos estava aqui, recomeçando do zero, cheia de medos e incertezas. Hoje, percebo que aquele recomeço foi, na verdade, um renascimento. Juntos, caminharam pelos corredores do hospital. Cada passo ecoava com memórias, mas agora eram memórias que traziam força, não dor. Cláudia não era mais a mulher que precisava provar seu valor. Era alguém que havia aprendido a reconhecer e celebrar sua própria força. Sabe o que aprendi? Disse ela, parando junto à janela para observar o pôr do sol sobre a cidade. Que felicidade não é um destino, é uma forma de caminhar. Que sucesso não é sobre o que conquistamos, mas sobre quem nos tornamos no processo. E que amor verdadeiro não nos diminui, nos faz crescer. Eduardo sorriu, apertando sua mão suavemente. E o que vem agora? Cláudia olhou para o horizonte, onde as luzes da cidade começavam a se acender. Agora é hora de continuar, crescendo, de ajudar outros a encontrarem sua força, de construir algo significativo. Porque a melhor parte de se reerguer não é chegar ao topo, é poder estender a mão para ajudar outros a subirem também. O futuro se abria à sua frente como uma página em branco, não mais assustador como antes, mas cheio de possibilidades. Cláudia estava pronta para escrever os próximos capítulos de sua história, não mais como vítima das circunstâncias, mas como autora de seu próprio destino. E ai pessoal, o que acharam do vídeo? Se inscrevam no canal, clica em curtir e comenta qual parte mais te impactou da história.